Louvo a Deus por essa palavra, porque o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais escreveu o Novo Testamento. E ele passou por tantas situações tão adversas, tantas situações tão difíceis. E ele faz essa declaração: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Como é que você se sente hoje? Como é que você se encontra hoje? Como é que você se vê? Como é que você se encontra hoje? Talvez se eu fosse perguntar para você, você ia falar assim: pastor, eu me sinto um fracassado hoje. Aconteceram tantas coisas na minha vida que eu me sinto um fracassado. Meu casamento é difícil, problema lá em casa, problema com os filhos, problema financeiro, problema de saúde. E talvez na sua mente o inimigo está colocando assim: você é um total fracassado. Isso é o que o inimigo, isso é o que sua mente, isso é o que as circunstâncias podem te dizer, mas não é o que o Senhor diz para nós cristãos, porque o Senhor diz que em Cristo Jesus nós triunfamos. Aleluia, aleluia. Em Cristo Jesus nós triunfamos. E é isso que eu quero falar nessa noite: triunfando em Cristo. Aleluia. Diga comigo: triunfando em Cristo. Mas qual é o significado de triunfar? Triunfar é vencer. Triunfar é avançar, é prosperar, é prevalecer. Triunfar é alcançar a vitória. Aleluia, aleluia. Isso significa triunfar. Porém, quando nós olhamos para nós, parece que não é isso que a gente vive. Parece que não é isso que nós estamos vivendo. Mas eu quero falar algo para você: o que é triunfar? O que é triunfar em Cristo? Paulo, ele foi um dos homens que passou por várias coisas que ele poderia dizer assim: eu sou um total fracassado. Ele poderia dizer: eu sou um total derrotado. Mas não é isso, irmãos, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido por pregar a palavra de Deus. Paulo, ele foi açoitado por falar do evangelho. O apóstolo Paulo, ele sofreu prisões por causa do evangelho. Ele foi perseguido, foi açoitado, foi preso, sofreu violência física, chicoteado, foi apedrejado, passou um naufrágio. Então, quando a gente olha a vida desse homem, quando a gente olha o que ele fala, que ele triunfa em Cristo, aparentemente dá para pensar que ele foi um homem isento de qualquer batalha na sua vida, que ele foi um homem isento de qualquer luta na sua vida. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós triunfamos em meio às tribulações. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina que nós triunfamos em meio às adversidades, que nós triunfamos em meio aos desertos da vida. Aleluia. Isso não sou eu quem diz, isso é o que a palavra de Deus diz. Paulo, ele diz: graças a Deus. Diga: graças a Deus. Graças a Deus que em Cristo, aleluia, é somente em Cristo. Primeiro ele dá glória a Deus, primeiro ele agradece. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, eu engrandeço a Deus, sabe, a minha alma louva ao Senhor, o meu coração bendiz ao Senhor todo momento. Por quê? Porque em Cristo
Ele está me conduzindo em triunfo, aleluia, glória a Deus. Triunfar é aprender a lidar com a dor, aleluia, diga, é aprender a lidar com a dor. Irmãos, se eu não me engano foi sexta-feira, quinta, não sei, eu vi uma entrevista daquele pai e esposo, daquela tragédia que aconteceu lá em Sorriso. Ele perdeu a esposa e 3 filhas no mesmo dia, de uma forma violenta. Ele perdeu a mulher e as 3 filhas de uma forma cruel. E ali, ele dando aquela entrevista, ele fala assim: olha, muitos me ligavam, muitos falavam para mim assim: olha, Deus não olhou por você, Deus, ele quis te castigar, não é possível. E ele falou assim: eu não culpo Deus, porque Deus não tem culpa disso, mas eu sei que Ele tem me confortado todo esse tempo. Eu sei que todo esse tempo é Ele que tem me confortado, é Ele que tem me consolado, me fortalecido, é Ele. Irmãos, eu vi aquela entrevista e eu fiquei assim, tocado por Deus. Porque às vezes a gente, por coisas tão pequenas, a gente desanima. Às vezes por coisas tão pequenas, a gente olha e fala: Deus, será que o Senhor está na minha vida? Por coisas tão pequenas, a gente olha e fala: Deus, será que o Senhor está na minha vida? Porque o carro quebrou, porque as contas chegaram. Irmãos, precisamos aprender como Paulo, a dar graças a Deus, porque em Cristo Ele nos conduz em triunfo, aleluia. Esse homem aprendeu a lidar com a perda, esse homem aprendeu a lidar com a dor. Triunfar não é isenção da dor, porque, irmãos, quando um avião cai, morre o crente e não crente. Acidentes matam não crente, matam crentes também. Você vai na UPA, tem não cristãos e tem cristão, tem crente também. Você vai em todo lugar, mas a questão é: temos a dor, passamos pelo vale da dor, passamos pelo vale, passamos pelos momentos difíceis, mas temos um Consolador chamado Espírito Santo, que nos conforta em toda a nossa tribulação, que nos renova, que nos fortalece, aleluia. É esse Deus que nós servimos, aleluia, que nos conduz em triunfo em meio à dor. Talvez você está passando pela dor, talvez você está passando pelo vale da dor, mas a boa notícia é que você não está passando sozinho. A boa notícia é que Deus está com você. A boa notícia, irmãos, é que nós temos o nosso Pai Celeste, que nos ama e que nos conforta em toda a nossa tribulação. Triunfar em Cristo é aprender a passar pela dor. Como eu falei, a história desse homem, poderia falar de muitos outros que passaram pelos vales, que passaram pela dor, que passaram pelas angústias da vida, mas triunfaram em meio à dor, aleluia. Triunfaram em meio às perdas, aleluia. Como mede a nossa fé? Como a nossa fé é medida? É nos momentos bons? Não, é nos momentos difíceis. É quando nos momentos difíceis você passa e você consegue olhar para o alto e dar graças a Deus em tudo que conduz você em triunfo, mesmo no meio do deserto, no meio da dor, aleluia. Triunfar em Cristo não é a isenção do problema. Triunfar em Cristo é permanecer firme em meio aos problemas da vida. Triunfar em Cristo não é isenção do problema. Triunfar em Cristo é
aprender a lidar com a dor, é às vezes ganhar mesmo perdendo. Diga: ganhar mesmo perdendo. Como assim, pastor? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Olha só, quero ler para você. Filipenses 3:8. Quero ler para você. Olha o que Paulo fala assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia! O que Paulo perdeu? Reputação. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido. O que Paulo perdeu? Era um homem considerado um culto, uma pessoa de tão boa reputação, respeitada, não, mas ele perdeu a sua reputação a partir do momento que se encontrou com Jesus. E olha o que ele diz mais: esse achado nele, não tendo justiça própria. Diga: eu não tenho justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia! Deveras considero tudo como perda, mas o que ele ganhou? O conhecimento de Cristo. Qual que é a nossa maior riqueza, irmãos? Qual que é a sua maior riqueza? A minha maior riqueza. Lá em Jeremias tem uma palavra que diz assim: procura as grandes coisas, está em busca de grandes coisas, não procure, não as busque, mas procure em conhecer o Senhor. Aleluia, aleluia. Qual era a riqueza desse homem? O conhecimento de Cristo. Olha o que ele diz aqui: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Aleluia! O que Paulo ganhou? O conhecimento de Cristo. Por isso que Osés diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Tem muita gente ganhando muita coisa aí fora, irmãos. Tem muita gente enriquecendo, tem muita gente prosperando na vida financeira, só perdendo numa coisa: perdendo porque não conhece o Salvador, perdendo porque não conhece a Cristo, perdendo porque continua longe de Deus, perdendo porque continua longe do Altíssimo. Do que adianta ganhar tanto e perder a Cristo? Mas Paulo, do contrário, ele fala: eu perdi tudo, mas ganhei a Cristo. Esse é um tesouro que nós não podemos perder. Olha aqui para mim, esse é um tesouro que você não pode perder, porque o inimigo ele quer roubar a sua fé. O inimigo ele quer tirar você da presença de Deus. Preste atenção nessa palavra. O inimigo ele quer tirar você da presença de Deus. Ele quer frustrar a sua vida. Ele quer colocar no seu coração, sabe, tantas coisas que podem te afastar do Senhor. Mas Paulo ele fala: em Cristo sempre triunfamos. Está com problema? Eu tenho problema. Você teve perdas? Eu já tive perdas. Você passa por lutas? Eu passo por lutas. Nós passamos. Ser cristão não é ganhar sempre, mas ser cristão é ter sempre aquele que venceu por nós na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Triunfar em Cristo é ganhar, mesmo que às vezes há perdas. Triunfar em Cristo é conhecê-lo de perto. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,15. Na última carta dele, ele escreve para o seu discípulo Timóteo, sabendo que a sua partida estava próxima, e ele fala assim:
Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Triunfar em Cristo é conhecê-lo de perto. Por isso que Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Você conhece aquele que você serve? Você conhece o Deus que você está servindo? O que nos faz afastar do Senhor é a falta de conhecimento verdadeiro e profundo dEle. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não tenho crido em um homem qualquer. Eu não tenho crido, sabe, em uma ilusão, em uma teoria. Eu não tenho crido em uma religião apenas. Eu tenho crido naquele que morreu e ressuscitou para me salvar. Triunfar em Cristo é conhecê-lo de perto. Irmãos, você conhece de perto? Talvez você conheça todos os jogadores do seu time de futebol. Uma vez Flamengo, mas não conhece João 3,16. Não conhece. Já leu a Bíblia toda? Não. Mas você conhece toda a história do seu clube. Você conhece livros e mais livros, mas você nunca leu a Bíblia inteira. Você sabe tudo sobre determinadas coisas, mas não sabe nada da palavra de Deus. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. Aleluia. Essa é a glória do homem, conhecer o Senhor. A glória do homem não está naquilo que conhece do mundo, nos seus diplomas que ele pode ter, mas a glória do homem, diz a palavra de Deus, aquele que se glorie, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Só triunfa em Cristo aquele que conhece o Senhor. Aleluia, conhece o Senhor. O que nos faz permanecer na fé, irmãos, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer a Deus verdadeiramente, que nos faz permanecer na fé. Porque na caminhada você vai ter desafios como Paulo. Mas por que ele não parou? Por que ele nunca desistiu? Por quê? Porque ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem eu creio. Você conhecer a Deus verdadeiramente faz você perseverar sempre, faz você continuar, faz você lutar contra o pecado, faz você lutar contra o mal. Por quê? Porque você conhece a Deus, que é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Deus que te salvou, que te remiu, que te perdoou, e você conhece a Ele, então você luta. Aleluia, aleluia. Então, triunfar em Cristo é conhecê-lo de perto. Conhecer a Cristo, triunfar em Cristo é viver a fé. Diga: viver pela fé. Essa palavra eu carrego no meu coração, irmão, presta atenção. Essa palavra eu tenho no meu coração. Se eu fosse escrever um texto no altar da igreja, e duas coisas eu poderia escrever. Uma, primeiro, Jesus Cristo é o Senhor. Mas aí o pessoal vai achar que sou da Universal, né? Nada contra, é uma bênção, igreja. Nada contra. Vou falar, está copiando a Universal. Segunda coisa é: o meu justo viverá pela fé. Aleluia, diga: o justo de Deus vive pela fé. Aleluia. O justo, aquele que foi justificado, aquele que foi comprado, aquele que teve uma experiência com Cristo, ele vai viver pela fé. Aleluia. É essa fé que nos move, é a fé que nos faz receber as promessas, é a fé que nos faz caminhar em meio à dor, é a fé que nos faz triunfar em Cristo. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Aleluia. É pela fé. Aleluia. Por isso que Hebreus 11 diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho de ser justo. Aleluia.
Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, aleluia. Pela fé, Noé, avisado, construiu a arca. Pela fé, Abraão saiu de onde ele estava, sem saber para onde ia, andando na terra da promessa, aleluia. Pela fé, aleluia. Pela fé. Irmãos, se você passou por algumas perdas na sua vida, mas se você está na fé, você não perdeu nada, aleluia. Você não perdeu. Por quê? Porque a fé, irmãos, é o combustível que gera um milagre, aleluia. Porque a fé é a chave que abre a porta do milagre na nossa vida. A fé em Cristo é aquilo que nos torna filhos de Deus, aleluia. É a fé em Cristo que nos torna perdoados, aleluia. É a fé em Cristo que nos torna mais do que vencedores e triunfantes em Cristo, aleluia. A fé não é a ausência dos problemas, mas é o triunfo sobre eles, aleluia. Aleluia. Por isso que a palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, você não pode retroceder. Olha aqui para mim. Você não pode retroceder. Você não pode retroceder. A Bíblia diz: se retroceder, nele a minha alma não tem prazer. Aqueles que retrocedem, Deus não tem neles prazer. O justo viverá pela fé. Se retroceder, porém, nele não se compraz a minha alma. Você pode ter caído, ter falhado, mas não retroceda. Aleluia. Olha aqui para mim, não retroceda. Não pare. Não desista da caminhada. Não pare à beira do caminho, não. Está com problema? Permaneça na fé. Você está na luta? Permaneça na fé. Você está com problema financeiro? Permaneça na fé. Você está com problema na sua família? Permaneça na fé. Porque a fé gera milagres nas nossas vidas. A fé é esse combustível glorioso. Aleluia. Estamos aqui, irmãos, não é porque somos perfeitos. Estou aqui não é porque sou perfeito, de maneira nenhuma. Mas há uma chama no nosso coração. Pastor, mas eu tenho tão pouca fé. Você tem pouca fé? Os discípulos falaram para o Senhor Jesus assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Pastor, eu posso pedir fé para Deus? Peça. Peça, porém com fé. Peça a fé com fé. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Um pai de um menino que estava doente, endemoniado, falou: Senhor, acrescenta a minha fé. Às vezes nós temos que orar a Deus: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Mas uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar um monte, aleluia. Talvez a sua fé esteja pequena, mas essa fé pequena é capaz de fazer o sobrenatural, aleluia. É capaz de fazer o sobrenatural. A sua fé está pequena, a sua fé está pequena, mas não tem problema. Mesmo pequena, ela pode trazer tantas coisas para você. Aleluia. Triunfar em Cristo é viver pela fé. E triunfar em Cristo é receber essa graça de Deus que eu quero ler para você. Colossenses 2:13. Eu quero ler para você. Preste atenção no que diz o Senhor aqui. Olha só. Paulo falando para nós, da igreja: e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Aleluia. Nós temos vida em Cristo, aleluia. Triunfamos porque temos vida nele, aleluia.
Tem mais, perdoando todos os nossos delitos. Você pode dar glória? Perdoando todos os nossos delitos, aleluia. Nós que estávamos longe, nos aproximou dele, perdoando todos os nossos delitos, aleluia. Isso é triunfar em Cristo. E aí Paulo diz mais: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, aleluia. Tendo rasgado, irmãos, cancelado o escrito da dívida. Por que nós triunfamos em Cristo? Por quê? Porque nós estávamos longe, Ele nos aproximou, aleluia, perdoando todos os nossos pecados, aleluia. Rasgou, eu falei aqui um dia atrás, rasgou o escrito da dívida. Você tinha uma dívida impagável, eu tinha uma dívida impagável, irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável, não tínhamos condições alguma de pagar, não tínhamos. Aí sabe o que Cristo fez? Na cruz, quando Ele morre, o Cordeiro de Deus, Ele nos aproxima do Pai, perdoa todos os nossos delitos, e aquela dívida que nós tínhamos impagável, o Senhor rasgou o escrito da dívida que era contra nós, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Encravou na cruz, e agora? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Olha só, diga comigo, triunfando deles na cruz, triunfando, diga, triunfando deles na cruz. Que principados e potestades são essas? O diabo, o nosso adversário, o acusador, que te acusa de dia e de noite, o diabo que quer roubar, matar e destruir. Ele tinha legalidade nas nossas vidas, porque estávamos debaixo do pecado, mas na cruz do Calvário, aleluia, Jesus derrotou-os naquela cruz, aleluia, triunfou deles na cruz. O diabo não tem poder na vida do crente, aleluia. O diabo não tem poder na vida de um filho de Deus, porque, olha só, e despojou, derrotou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Você precisa entender isso, irmão, eu preciso entender isso. Quem está no controle da nossa vida não é o diabo, quem está no controle da nossa vida é Jesus, aleluia, aleluia. Quem está no controle da sua vida é Jesus, aleluia. Temos que travar uma batalha espiritual, temos que repreender, porque ele vive em nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, mas tem anjos acampados ao redor daqueles que o temem e os livra, aleluia. Maior é Deus, aleluia. Triunfamos, irmãos, na cruz do Calvário. Triunfamos não porque você venceu, não foi você que conquistou, não fui eu. Quem conquistou foi aquele que morreu na cruz do Calvário por você e por mim, aleluia. Por isso, irmãos, quando você se sentir caído, prostrado, distante do Senhor, lembra dessa palavra, Colossenses capítulo 2, versículo 13.
Lembra do que Paulo fala, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Não é as circunstâncias que ditam, não é a minha mente que me diz, mas é o que a palavra de Deus está dizendo, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! Eu não estou pregando para pessoas qualquer, eu estou pregando para pessoas que em Cristo triunfaram, irão triunfar até o dia dele. Aleluia! Em minhas batalhas, em minha dor, em meus desertos, em minhas lutas, mas triunfando em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus. Você pode dar glória a Deus? Eu quero orar por você. Se coloca de pé no nome de Jesus.